um paciente que pergunta o seguinte: eu ouvi dizer que o lactobacillus funciona igual uma vacina de alergia para tratar a dermatite atópica, é verdade? Olha, a vacina de alergia, ela funciona regulando o sistema imunitário. Como é que ela é justamente reconhecida, a vacina por assim dizer, né? A primeira célula que reconhece a vacina de alergia, a vacina que é dada para o controle do processo alérgico, a imunoterapia dessensibilizante, por assim dizer, que é o termo mais específico, que é o termo mais tecnicamente conhecido, né? Imunoterapia dessensibilizante específica, é justamente você aplica ela ou pela via sublingual, ou pela via parenteral, ou pela pele, ou seja, por alguma outra via, e, consequentemente, essa aplicação desse extrato alergênico, que é justamente aquela substância que causaria alergia, mas você aplica numa quantidade muito pequena, ela é reconhecida justamente pelas células chamadas células dendríticas, que é do sistema imunitário inato, do sistema macrofagocítico, e a partir dali aquela célula imunitária dendrítica, ela fagocita, ela engloba o extrato alergênico da vacina, e no que engloba o extrato alergênico da vacina, você justamente tem a produção das chamadas citocinas, citocinas pró-inflamatórias, por assim dizer, né? Que de certa forma induzem um certo processo inflamatório, mas principalmente na ativação de dois tipos de células que nós temos no organismo, o linfócito TH1 e também as células T reguladoras. E a partir dali, tanto o linfócito TH1 quanto as células T reguladoras, elas vão então produzir o chamado interferon gama, principalmente o linfócito TH1. E o linfócito TH1 então produzindo interferon gama, você acaba tendo uma diminuição então na produção das interleucinas, que inibe a produção das interleucinas justamente com a estimulação da interleucina 10 e o TGF-beta, inibe a produção das chamadas interleucinas 4, 5 e 13. Nós sabemos que a interleucina 4 é uma interleucina que é direcionada para a produção, para a diferenciação do linfócito B para a produção daquele anticorpo da classe IgE, a interleucina 5 para a maturação justamente do eosinófilo, e a interleucina 13 ela pode estimular então a produção de outras células, como a célula TH17, junto com a interleucina 17. Então, o que acontece? Você acaba, então, inibindo as chamadas interleucinas entre leucócitos, as substâncias que são os comunicadores dos leucócitos, fazendo, então, com que não haja a diferenciação celular para o perfil que a gente chama perfil alérgico ou perfil T2, né? E isso, então, acabaria diminuindo bastante, por assim dizer, o processo alérgico, porque você acaba, então, diminuindo a produção daqueles mensageiros da alergia, né? As interleucinas 4, 5 e 13, que são, então, os principais mensageiros dos processos alérgicos. Então, tendo uma diminuição da IgE, tendo uma diminuição, então, da célula chamada eosinófilo e também tendo uma diminuição de outras interleucinas que, porventura, possam piorar o quadro da alergia e também das células, principalmente do linfócito TH17. Muito bem. O lactobacilo, ele basicamente ele funciona de uma maneira muito parecida, né? É lógico que não da maneira específica, por assim dizer, que a vacina ela age, porque você acaba então induzindo especificamente a diminuição na produção de anticorpos específicos àquele alérgeno que você está tentando então combater. Por exemplo, se um paciente é alérgico a um tipo de ácaro, você dando a vacina específica para o ácaro, você vai acabar diminuindo a produção do chamado anticorpo IgE específico para aquele tipo de ácaro e assim por diante. Mas no caso do lactobacillus é uma modulação mais ou menos inespecífica, né? Você tem algumas substâncias que são produzidas por bactérias, e nós sabemos que o lactobacillus é uma bactéria, como filagrinas, lecitinas e proteoglicanos, e essas filagrinas, lecitinas e proteoglicanos, elas se ligam especificamente a receptores das células dendríticas, chamados receptores Toll-like. E esse receptor do Toll-like, ele justamente, através da produção de quimiocinas, eles sinalizam as respostas que a gente tem as chamadas respostas TH1, que é aquela resposta da imunidade, aquelas respostas que nos dão um certo equilíbrio, né? E também na produção do chamado linfócito T regulador, que a gente já fala muito isso. Muito parecido justamente com o mecanismo de ação da vacina. E além disso, essa estimulação do receptor Toll-like,
ele faz justamente uma modulação no núcleo da célula dendrítica, e tendo uma modulação desse núcleo da célula dendrítica, então com uma diminuição de fatores de transcrição, principalmente fator de transcrição NF-κ-beta, e inibindo esse fator de transcrição, você tem uma diminuição então da produção da resposta inflamatória, principalmente nesse contexto da célula dendrítica e também dos seus derivativos, né, dos seus derivados. E a gente sabe então, com essa estimulação do linfócito TH1, você acaba então tendo uma produção do interferon gama, por assim dizer, e o interferon gama ele acaba então estimulando o chamado linfócito T regulador, e principalmente com a produção da interleucina 10 e também do TGF-beta. Tá? E essa produção da interleucina 10 e TGF-beta inibe então a atividade TH2 pela inibição então das interleucinas 4, 5 e 13. Você tem a atividade TH2 e diminuindo a atividade TH2, você teria então a inibição da interleucina 4, 5 e 13. E uma diminuição da interleucina 4, 5 e 13 a gente sabe que acontece, né, justamente. Você tem uma diminuição na produção do anticorpo da classe IgE, que causa alergia, você tem uma diminuição na produção do eosinófilo, e também você tem uma diminuição, então, da produção do linfócito TH9 e também, por consequentemente, o linfócito TH17. Então, trocando em miúdos, resumindo, para quem está nos escutando e que não é da área, que não entende muito bem dessa fisiopatologia, sim, o lactobacillus ele poderia funcionar como se fosse uma vacina não específica, entendeu? E principalmente você aumentando a produção desse chamado linfócito T regulador, com a produção da interleucina 10 TGF-beta, e a produção dessas duas interleucinas então diminui aquela atividade dos mecanismos de ação da dermatite atópica, que é justamente a produção do anticorpo da classe IgE na primeira fase da dermatite atópica, e na segunda fase da dermatite atópica a produção do linfócito TH17, interleucina 17, TH9 também, e consequentemente isso faria com que houvesse uma diminuição da resposta mais tardia da dermatite atópica, porque a gente sabe que a resposta tardia da dermatite atópica é uma resposta mais nervosa, mais de inflamação do nervo, causando então aquele processo irritativo que não adiantaria com o uso dos antialérgicos, né? Por que muito paciente que faz tratamento com alergia, com antihistamínico e tudo mais, não melhora com o uso do antialérgico? Porque justamente esse paciente que tem dermatite atópica já complicada, grave, de longa data, ele não teria muito envolvimento de anticorpos ou de substâncias relacionadas ao processo alérgico, como a própria histamina, mas sim de uma ativação, por assim dizer, de uma irritação das fibras nervosas finas e, consequentemente, essas fibras nervosas finas levando, então, a essa coceira. Por isso que, eventualmente, um paciente que se trata de dermatite atópica, a gente não faz o antihistamínico, a gente acaba já trabalhando mais na parte neurológica mesmo, indo para as medicações neurológicas para diminuir aquela sensação de coceira que o paciente está tendo, tá bom? Eu acho que, de certa forma, eu acabei dando um resumo relativo a isso. Tem outros mecanismos de ação também dos lactobacilos, mas o principal mecanismo de ação é justamente esse, modulando a resposta imunológica e fazendo então com que o paciente diminuísse então aquela tempestade de citocinas, por assim dizer, se a gente pode usar esse termo, que esse termo é mais utilizado em pacientes críticos, né? Mas fazendo uma análise metafórica, como se fosse aquela tempestade de citocinas que, por sua vez, poderiam estar causando aquele processo inflamatório muito crônico e muito difícil também para o paciente passar, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.